No dia 5 de abril de 2018, o então juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula no caso do triplex do Guarujá. E automaticamente ele se tornou o ídolo da extrema-direita e dos antipetistas. Mas a carreira do Moro começou bem antes. Juiz federal pelo Paraná desde 1996, Sérgio Moro ganhou destaque nacional em 2014, quando ele começou a conduzir os processos da Operação Lava Jato. Com um discurso anticorrupção e também com a prisão de Lula, Moro ganhou a atenção de diversos segmentos da sociedade. Um desses admiradores era Jair Bolsonaro, mas isso até que já era de se esperar, já que o Moro jogou o principal adversário dele para dentro da prisão e facilitou a corrida eleitoral para o Bolsonaro. Ao vencer as eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro convidou o Moro para assumir o Ministério da Justiça. Nada mais justo. Mas o romance entre os dois ídolos da direita não durou muito. O Moro deixou a pasta 2 anos depois, em maus termos com o presidente capitão. Mas ele não desistiu da carreira política. Continuou sendo admirado pelo Reduto de Curitiba e o ex-juiz foi eleito senador pelo Paraná em 2022 com quase 2 milhões de votos. O romance com a política também anda em maus lençóis. Nessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu início ao julgamento que pode levar à cassação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral. E a ação, curiosamente, está sendo movida pelos partidos rivais do Congresso, o PT, de Lula, e o PL, de Bolsonaro. Sérgio Moro, que um dia foi considerado herói nacional por prender o ex-presidente Lula, hoje está quase no banco dos réus, sendo interrogado. E Lula está de volta à cadeira de presidente da República. Quarta-feira, 3 de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já conhece, sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento de segunda a sexta-feira. Hoje a gente vai voltar a conversar sobre o julgamento de 2 ações no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná contra o juiz, ex-juiz, melhor dizendo, Sérgio Moro, senador, inclusive por pedidos de cassação do senador Sérgio Moro, né? Continua nessa quarta-feira o julgamento e eu vou conversar com o Valber Agra, que é um conhecido de vocês aqui no CL. Ele é advogado, professor, procurador do estado de Pernambuco. Valber, é um prazer conversar contigo mais uma vez no Em Detalhes, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Gabi, e cada vez que a vejo, você com um programa com maior audiência, para mim é um prazer e uma honra ter estado aqui anteriormente. Você estava desde os primórdios, Valber, e para mim é uma alegria também te receber aqui. Vamos começar então explicando essa história? Acho que tem muitos detalhes aí para a gente trazer. Eu vou começar por um dos argumentos da defesa de Moro que está causando uma certa confusão, vamos dizer assim, porque a defesa do senador alega que não há regras definidas de prestação de contas de pré-campanha e que vários gastos também que foram contabilizados não têm relação com a campanha de Moro para senador. Bom, vamos lá. Não é bem assim, mas tem o relator, inclusive, e aí você vai poder falar bem sobre isso também, Valber, o Luciano Carrasco Falavinha Souza, ele seguiu essa mesma linha e, inclusive, ele votou pela absolvição. Eu te pergunto se faz sentido isso, e eu também queria aproveitar e trazer aqui a fala do advogado do PT, o Luiz Eduardo Pessinin, que é um dos partidos que entrou com a ação. A outra, né, seria do PL, inclusive é muito interessante, a gente já falou várias vezes sobre isso, que são 2 partidos que são completamente opostos, mas que estão nessa ação contra Sérgio Moro. Ele diz o seguinte: se nós dissermos que vale tudo na pré-campanha, eu posso pegar esse dinheiro de onde quer que seja, eu posso pegar dinheiro de empresa, por exemplo. Ele está aqui dando o parecer dele. Isso sem contar, né, e aí a gente vai poder falar sobre isso, Valber, sobre o uso indevido de meios de comunicação e vantagem indevida em relação aos demais candidatos, que é
isso que está motivando todo esse julgamento no TRE. Então vamos lá. Gastos em pré-campanha, Valber, faz sentido dizer que não tem regra definida para prestação de conta? Não, não é bem assim, Gabi. Mas, obviamente, é um terreno lacunoso. A resolução 23732 de 2024, ou seja, resolução desse ano, mas que vem no caldão das resoluções anteriores, ela, de forma direta, ela diz que os gastos podem ser, desde que sejam moderados, proporcionais e transparentes. Então, todo gasto de partido político, ele tem que ser contabilizado. Todo gasto. E o gasto do FEFEC também contabilizado, e obrigatoriamente, o que é o FEFEC? Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Fundo partidário, aquele que todo partido mensalmente recebe para manter suas atividades. Eles têm que ser o quê? Eles têm que ser contabilizados, eles têm que ser declarados. Então, o que é que houve? Todos os lados, o Ministério Público, o advogado do PL, o advogado da Defesa, o relator, diz que houve gasto maior do que o devido, 4,4 milhões. Todos eles. Qual é a diferença? É que o PT diz que é mais de 20 milhões, o PL 7 milhões, o advogado da parte 120 e tantos mil e o relator 400 e tantos mil. Ou seja, ninguém tem a ousadia de negar os fatos. Nenhum deles tem a ousadia de negar os fatos. Então, isso por si só já cria o quê? Um desequilíbrio e já serve para contextualizar o quê? O abuso de poder econômico. O voto do relator ontem, o Luciano, doutor Luciano, ele diz uma coisa interessante. Olha, eu não vou contabilizar 1 milhão com história de advocacia. Eu não vou contabilizar 360 mil com fazer um programa partidário. Mas, ora, você dá 1 milhão com história de advocacia que não tem expertise na área e que é mais grave do suplente do senador. Você dá 360 mil para uma firma fantasma que não tem também expertise na área e não contabilizar também do suplente senador. Então, veja, então não é 440 mil, já são quase 2 milhões. 2 milhões não serve para dizer que houve abuso de poder econômico, mas, claro, é 2 milhões a mais. A única coisa que o relator disse, bem esclarecido, são determinados gastos que foram gastos nos outros estados. Então, se foram gastos nos outros estados, por exemplo, gasto no Ceará, então, obviamente, não contabiliza isso daí, seria um erro claro e crasso contabilizar. Mas, nessa emborcadura, você dizer que houve abuso de poder econômico, aí é muito claro. O problema é que, na teoria, fica se brigando para dizer a tipificação. Porque uma coisa é dizer, caixa 2, outra coisa é abuso de poder econômico, e outra coisa, Gabi, é abuso de poder político. Sem dúvida, eu quero aproveitar para lembrar de uma frase, uma fala do então juiz Sérgio Moro, né, numa palestra para a Universidade de Harvard, em abril de 2017, que ele diz o seguinte, abre aspas aqui para Sérgio Moro. Caixa 2 nas eleições é trapaça, é um crime contra a democracia e me causa espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Para mim, a corrupção para financiamento de campanha é pior que para o enriquecimento ilícito. Foi o que ele disse nessa palestra para a Universidade de Harvard, lá em abril de 2017. Gabi, ainda tem uma segunda parte que não foi bem colocada no voto, porque isso são os gastos do Podemos. Quando ele entra no União Brasil, na pré-campanha, houve um gasto colossal Exatamente. em comunicação e marketing. Isso não foi colocado em canto nenhum. Todo mundo sabia que a entourage do então candidato e hoje senador Sérgio Moro era algo exponencial realmente de presidente. Também não fora contabilizado. Também não fora. E se você olhar, diz, Valber, isso é ilação. Não. Vamos olhar o material da pré-campanha do candidato. A resolução fala de gasto transparente. Onde está essa transparência? A resolução fala de gasto módico. Onde está esse gasto módico? Foi algo hollywoodiano, onde nós sabemos
nós trabalhamos, você na área de comunicação, que isso custa muito, isso sem contar que o marqueteiro dele era um dos mais caros do mercado e também não houve gasto. Você não coloca esse gasto da pré-campanha em canto nenhum, onde há o gasto, um gasto exorbitante. Então, obviamente, se isso não também, nessa segunda parte, não for configurado como caixa 2, nada ou mais o é. E ainda tem, né, os procuradores que opinaram pela cassação, né, dizem que houve esse investimento de mais de 2 milhões de reais na pré-campanha, que foram pagos pelo Podemos, né, o partido antigo, e pela União Brasil, o atual, e que isso representa 110% da média de gastos em campanha eleitoral dos candidatos ao Senado do Paraná. Quero aproveitar, Valber, já que eu falei aqui dos procuradores opinando pela cassação, e te ouvir a sua avaliação até agora, você que acompanha muito bem essa área e também acompanhou o julgamento, que vai ser retomado, inclusive já tem outras 2 datas marcadas, né, hoje, nessa quarta-feira, e também vai ter mais uma agora em abril. O que diz o Ministério Público, o que diz também a defesa de Moro e a sua avaliação sobre o voto do relator, que eu já citei aqui, o Falavinha? Ora, o Ministério Público, ele anota de forma muito percussiente que houve um gasto acima do que fora feito, um gasto não contabilizado, o que faz, obviamente, uma gravidade, uma ilicitude e pede, obviamente, a cassação de toda a chapa. Esse é o primeiro ponto. A defesa diz, não, esses gastos foram gastos para muitos estados, isso daí não houve, o gasto de um escritório que não tem expertise, isso é normal, é um gasto guarda-chuva, o gasto do programa de governo é normal, não tem problema nenhum. Aí todos os candidatos fazem numa gravidade. O voto do relator, ele diz, olha, tem um gasto, mas esse gasto não é tão alto, não é tão vultoso assim. Se não é tão vultoso assim, o relator fala que houve um gasto de 224 mil, a defesa 141 mil, o MP 2 milhões, o PT 21 milhões e o PL fala em 7 milhões. Então não tem isso não. Então isso daí foi antes para o Brasil todo, eu não vejo gravidade, ou seja, não tem como isso impactar 224 mil, não tem como impactar, o TSE não tem essa jurisprudência, e tem, o caso da senadora Selma é muito interessante, mas veja, a questão principal não é essa, a questão principal é ética. Onde é que alguém que era o paladino da moralidade, com todos os posicionamentos, disse que gastou a mais, que não contabilizou, na melhor das hipóteses, e esse paladino da moralidade está fora do princípio da legalidade? É verdade que a gente vai dizer que esse paladino da moralidade está acima da lei? Essa é a questão mais grave, veja, usando uma palavra nietzschiana, Deus está nu, Deus está morto e o rei está nu. A segunda, obviamente, na Nietzsche. Então, não tem condição, Demóstenes. Então, veja, como é que eu agora vou dizer, não, a lei serve para todo mundo, mas não serve para mim? Diante de tudo isso que está aí, os fatos são, volto a dizer, pululantes em todo o processo. As provas são mais do que robustas. Justamente. E também, um dos argumentos de quem está fazendo a acusação, né, dos advogados da acusação, é de que ele queimou a largada, né, ele começou a campanha 8 meses antes, até o advogado do PT diz que isso é uma trapaça, né, porque, depois se desistiu da campanha e é inegável o uso dos meios de comunicação para dar entrevistas, pode falar, Valber, por favor. Esse argumento não é tão robusto. A gente tem que ter cuidado na colocação dos argumentos. E eu gosto muito do jovem Peitinin, que eu conheci jovem e hoje é um expoente da advocacia. Mas por que tem que se ter cuidado? Porque o ano macroeleitoral começa, vamos dizer, na pior das hipóteses, porque isso não tem na lei, o período do processo eleitoral começa no dia 1º de janeiro. Então, pegar gastos em outros estados
Pegar, você diz, mas Valber, a identidade visual pode ser usada para tudo. Verdade, pode. Mas eu pegar gasto de outros estados do ano anterior à eleição, não acho muito interessante. Mas eu dividiria como eu dividi. O período do gasto do Podemos, que não está explicitado e pode ser dado um gasto para adiantar posteriormente, porque todo mundo sabe que o marqueteiro na pré-campanha ele ganha. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Um marqueteiro daquela qualidade cobrou muito. Então, esses 1.360.000 para fazer um plano de governo, será que Moro não conseguiu isso de forma mais módica? E a segunda parte, quando ele já estava no União Brasil, toda esse manancial que ele não tinha. Porque, na verdade, o que é que houve? Você acha que Moro, com o caráter egóico que ele tem, ele ia pensar que ele ia ser imputado por questões que eles achavam que são menores e não são, de Caixa 2? Agora, interessante, veja quantas pessoas ele mandou para a cadeia com essa acusação de Caixa 2. E aí veja, hoje está sendo julgado e tentando esconder o que está lá, o que é bem claro, o que está assim, à luz do sol do meio-dia. Então, assim, ele tenta esconder. E veja quantas pessoas ele mandou para a cadeia. Pois é, e eu acho que é nesse sentido, Valber, claro, vou querer ouvir sua avaliação, mas que o relator, ele minimiza os abusos da Lava Jato, por exemplo, ignora essa causa do julgamento. Agora, um ponto que eu queria trazer aqui para você comentar, e você já falou, assim, rapidamente sobre, mas o que a defesa do Moro está tentando fazer é afastar o caso dele do caso da ex-senadora Selma Arruda. E aí eu vou explicar para quem está nos acompanhando e não conhece, porque que é uma senadora, né, uma ex-senadora matogrossense do Podemos, e ela foi condenada em 2019 por Caixa 2 e abuso de poder econômico, e aí ela teve o mandato cassado, né? Como é que foi essa história? Antes do início da campanha, ela recebeu um empréstimo de R$ 1,5 milhão de um fazendeiro, que era um dos suplentes dela, e aí ela contratou empresas, né, de pesquisa e de marketing também, que foram ali responsáveis por direcionar a estratégia política dela. Eu pergunto, Valber, o quanto o caso do Moro vai balizar outros casos também, quanto a gente pode ter esse resultado, e se você faz essa relação, essa correlação com o caso da Selma Arruda também. Para não aplicar o caso da Selma, da ex-senadora Selma, tem que haver o que a gente chama de uma distinção, distinguish. Há uma distinção nisso? Não. O caso dele é mais grave. Por que mais grave? Veja, voltando à questão ética novamente. Ele trai a lei, trai a magistratura, trai o presidente Bolsonaro e depois trai o ex-senador Álvaro Dias de forma escancarada. Quem o levou para o poder foi o senador Álvaro Dias. Padrinho político, né? E isso daí, de forma, não está nos autos, mas a gente tem que dar o quadro das circunstâncias. Então ele diz, não, meu caso não é igual. Não, o caso dele é pior, porque tem o dinheiro do Podemos, tem o dinheiro do União Brasil, o caso da Selma era dinheiro privado. Então o dele é dinheiro público. O dinheiro público, ele sabe melhor do que ninguém, tem que ter maior transparência. O dinheiro. Ora, se ela foi condenada no dinheiro privado, imagina no dinheiro público. Então, quando você diz isso, não há diferença, não há distinguish, mas é um caso muito mais grave. Então, se há esse paradigma, óbvio, e ela perdeu o mandato, ela foi cassada, não vejo dúvidas que também será e deve ser a chapa toda, porque se não for a chapa toda, assume o suplente. Veja, veja aqui uma das contradições. O suplente que pagou, o suplente que, aliás, pagou não, que recebeu R$ 1.360.000 de dinheiro público, onde uma empresa não tinha nem os documentos fiscais exigíveis. Veja que fato pesaroso. Muito bem. Valber, eu quero também trazer um outro ponto aqui,
É uma outra história, tá, mas eu quero aproveitar esse outro possível processo criminal contra Moro, que depende do Conselho Nacional de Justiça, mas a gente teve notícia essa semana, né, de que houve investigação nas instâncias da operação, das instâncias que coordenavam a Operação Lava Jato, melhor dizendo, e aí o coordenador Nacional de Justiça finalizou essa investigação e encaminhou esse caso para votação no CNJ. Então agora o que que a gente tem, né? Se esse processo criminal ele for instaurado, então o caso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, esse caso, eu quero te perguntar, Valber, qual é o peso disso? Se poderia resultar na inelegibilidade de Moro? Quanto que esse caso influencia ou não influencia na avaliação do Tribunal Regional Eleitoral sobre a cassação? Enfim, essa correição no TRF4 pode levar o Moro a responder criminalmente pela primeira vez? Não só o Moro, né, mas Deltan Dallagnol também, por exemplo. Eu venho, eu venho me pautando muito e aí o pessoal ligado ao PT bate em mim, o pessoal ligado a Bolsonaro bate em mim, porque assim, a gente tem que ter um parâmetro bem claro, que é o parâmetro da legalidade, o parâmetro constitucional. Então, primeiro a gente tem um problema de competência. Os casos foram feitos quando Moro era juiz. Então, o Supremo tem competência para julgar esse caso? Eu acho que não. Então, esse é o primeiro ponto. O Supremo, tendo hoje, vigente, porque está para ser julgado a expansão da competência do STF. Não tendo essa expansão de competência, Moro vai ser julgado pelo Supremo? Não. Ele pode se tornar inelegível? Pode, se for uma pena acima de 2 anos. Sendo pena de menor potencial ofensivo. Mas essa inelegibilidade dele vai fazer com que ele perca o mandato de senador? Não. Não. Vai declarar a inelegibilidade dele, depois do cumprimento da pena por 8 anos, ele termina o mandato dele e não vai ser cassado. Mas veja só, Moro ainda detém uma legitimidade no judiciário, infelizmente, que o acham como um juiz Hércules do Working, em torno de 70%. Será que Moro vai ser condenado no judiciário? No judiciário do Paraná? Então, assim, eu não tenho essa... isso vai impactar na questão da votação dele. Não acho. Porque num caso desse complexo, os juízes são imparciais, já têm seus votos prontos. Vão só amainar para evitar contradições. Que você diga, olha, 200 mil é pouco, mas olha, eu excluo 1 milhão, eu excluo 360. Você exclui por quê? Me conta. Qual é o fator objetivo de tu fazer essa exclusão? Você é o senhor do tempo e espaço para dizer o que deve ser relevado e o que não deve ser relevado? Você acha que um juiz pode excluir um fato jurídico relevante desse jeito? Claro que não. Então, as pessoas mais cuidadosas vão evitar esses lapsos, esses abismos, para não cometer essas besteiras, esses pecadilhos, que não são pecadilhos tão simples. E é curioso, né, Valber, só pra gente fechar, porque ainda tá começando a se desenrolar essa história. Então, por exemplo, eh, isso pode acontecer, toda essa história, nesse julgamento, em um momento, eventualmente, que Moro seja um senador cassado, né, sem foro privilegiado. Esse processo no Conselho Nacional de Justiça, ele é administrativo, então ele não vai correr na Justiça Penal, mas dependendo do resultado do Ministério Público, ele pode abrir uma investigação se achar indícios de que houve cometimento de crime. Então, toda essa investigação pode ainda levar a um processo criminal ou não, né? É isso que eu acho que é uma questão também que talvez preocupe agora Sérgio Moro e, para além de tudo isso, claro, existe o desgaste político também, que sem dúvida já está posto, né? Quando eu falei da competência, vai ser em caso de recurso, porque ele não vai aceitar uma decisão do CNJ com a empáfia que ele tem, ele não vai. Olha, eu acho que é o final de uma ópera bufa. Alguém que é o paladino da moralidade termina perdendo o mandato por um crime que ele tanto abominou e que ele puniu tantas pessoas, algumas até sem provas. Veja que efeito didático para a nossa democracia. Então, assim, eu acho que o fator Moro deve ser pensado.
Moro foi um ponto fora na curva que resultou em descalabros muito fortes. Tem vários autores que dizem que o Bolsonaro, não o bolsonarismo, surgiu em relação aos efeitos da Lava Jato. Outros já dizem que parte do bolsonarismo surgiu em relação ao efeito da Lava Jato. Foi uma entronização de uma moralização que, veja, uma moralização que os agentes dessa moralização, uns queriam regerir um fundo de 2 bilhões, e outros ganharam dinheiro em palestra de 800, 900 mil, que grandes professores no Brasil, professores titulares de várias universidades importantes no Brasil, com anos e anos de experiência, nunca ganharam. Então, veja, eu acho que o efeito didático-pedagógico é muito mais amplo. Eu acho que, a partir dessas decisões, a figura do ex-juiz, atual senador, ou quase ex-senador Sérgio Moro, vai ser uma figura que, graças a Deus, será apagada da história atual, da história recente do Brasil. É isso, Valber, como você diz, é didático, acho fundamental essa sua fala, eu quero te agradecer muito por ter aceitado, é sempre um prazer conversar contigo aqui no Em Detalhes e sempre trazendo, além da sua avaliação, que é sempre brilhante, trazendo também as explicações para a gente poder entender tudo que está em jogo aí nessa história do Tribunal Regional Eleitoral, vamos continuar acompanhando, e quando a gente tiver um desfecho também, você volta para explicar pra gente o que é que a gente pode esperar dali pra frente. Mas eu acho que essa página da história, realmente, você tem toda a razão, é uma página da história que vai ser virada. Muito obrigada, querido. Valber Agra, advogado, professor, procurador do estado de Pernambuco. É um prazer te receber. Prazer todo meu e fico muito satisfeito em vê-la brilhando cada dia e cada programa de forma mais intensa. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, meu querido. Até mais. Um abraço grande. Um beijo. Um beijo. Vamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas antes, nesse episódio, eu quero trazer aqui a lembrança para você que a gente vai ter um grande evento no ICL. A gente vem falando sempre sobre comportamento humano, e quando a gente fala de comportamento humano, a gente não pode deixar de falar de um dos maiores psicólogos do mundo, um dos maiores dos Estados Unidos também, o Elliot Aronson, que estuda justamente psicologia social. Ele é escritor do best-seller Animal Social, que é o livro preferido do Eduardo Moreira. A gente vai ter uma aula inédita e gratuita aqui no ICL, é isso. A gente vai ter aqui exclusivo para você, você pode participar, é de graça, mas tem que fazer inscrição, é uma oportunidade imperdível, né, gente? Em detalhesicl.com.br para você fazer a sua inscrição, ter acesso a essa aula, que é um privilégio, até porque o Elliot Aronson, ele já está com mais de 90 anos, estuda essa temática há muitos e muitos anos. A gente aqui no Brasil está vivendo um período, inclusive, de muita fake news, de ameaças da extrema-direita, então é fundamental a gente tentar entender o que está por trás de tudo isso que a gente está vivendo, como que a gente pode se blindar dessas manipulações todas. Então fica a dica para você, vai ser neste domingo, para quem está nos ouvindo, 7 de abril, às 8 horas da noite, você pode acompanhar essa aula com o Elliot Aronson, mas tem que se inscrever, não esquece. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, para você que está nos assistindo pelo YouTube, você fica agora com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, o ICL Notícias segunda edição, lembrando que estamos também em todas as plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Existe alguma fórmula para diminuir a agressividade das pessoas? Diminuir os conflitos entre as nações? O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social. Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Para você não perder essa chance, é só clicar aqui embaixo no botão Saiba Mais. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado e curtir esse aprendizado.